Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Política em Foco, e aqui você fica sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo político no Brasil. Nossos bastidores aqui sobre a política, sobre tudo que está acontecendo, sobre as mudanças e principalmente sobre os assuntos atuais. E claro, a gente sempre recebe pessoas para lá de especiais para comentar o assunto da semana e o que está acontecendo no mundo político. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui nos nossos estúdios José Maria Emael, o nosso deputado, o nosso querido Emael. Quem não se esquece disso? Boa noite. Como vai, deputado? Boa noite. Olha, um prazer enorme ter o senhor aqui novamente. Melhor para nós, né, essa oportunidade de participar desse programa Política em Foco, né, que tem uma penetração muito grande, né? Então, estamos muito satisfeitos de estar aqui, né? Muito obrigado. Nessa segunda temporada, a gente recebe mais uma vez aqui o advogado empresário, um dos maiores políticos do nosso país, fundador em 1995 e atual presidente do Democracia Cristã, um dos partidos mais consolidados que nós temos aqui no nosso país, tanto em credibilidade como em potência, não é verdade, deputado? Com certeza. Um dos maiores... Depois eu conto um pouco dessa história. Vai contar essa história, sim. Foi um dos constituintes da Constituição Federal de 1988 como deputado federal aqui por São Paulo. Foi candidato à presidência da República por 6 vezes. Veja o senhor, em 98, em 2006, 2010, 14, 18 e 22. Percorrendo aí nessas campanhas todos os estados brasileiros e tornando-se, ao lado do nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pessoa que mais vezes se candidatou à presidência do nosso país. Se candidatou, participou, deu ideias. O senhor participa da política nacional de uma forma íntegra e inteira, podemos assim dizer, né, deputado? Eu ingressei na Democracia Cristã lá em Porto Alegre. Isso foi lá em 1962. 62? O ano passado eu completei 60 anos de Democracia Cristã. Puxa vida, é uma vida. Lá no Sul fui um dos dirigentes da JOC, Juventude Operária Católica, né? E me lembro do esforço naquela época que nós fizemos para a sindicalização de trabalhadores. Era um fato novo. Sim, sim. Mas foi muito interessante. Muita história, né? Quando o senhor fala de 60 anos de história política no país, a grande maioria das pessoas hoje que estão no cenário político e que comentam a política não tem essa idade. O que o senhor tem de experiência, muitos jornalistas que criticam e dão opinião não tem essa idade ainda, né? Não é meu caso, eu já passei. Mas também não tenho tanta experiência. Como é que nasceu a Democracia Cristã no mundo? Né? A ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias já tinha um foco, né, na área internacional desde o século XIX, provavelmente. Sim. Mas ela se transforma em partido político pela primeira vez em 1942, na Itália, quando um estadista italiano, Alcide De Gasperi, funda o PDC, Partido Democrata Cristão. E essa ideia anda na Europa e em 1945 chega na Alemanha, quando o estadista alemão Konrad Adenauer funda a Democracia Cristã, né? Uma União Democrata Cristã, CDU, né? E nesse mesmo ano de 1945, estava um grupo de jovens advogados de São Paulo, liderado por um rapaz negro, Cesarino Júnior, depois um dos maiores nomes na área do direito do trabalho. Né? E no dia 9 de julho de 1945, nas escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, fundam também aqui o PDC, Partido Democrata. Que logo cresce. Né? Aí Eugênio Quadros se elegeu, acho que foi em 47, vereador por São Paulo, depois deputado estadual, né? E em 53 se candidata a prefeito de São Paulo. Né? Franco Montoro, em 50, ingressa na Democracia Cristã, se elege vereador
em São Paulo. Nomes fortíssimos da história política. Depois se elege deputado estadual e 2 vezes deputado federal. Uhum. E no Brasil inteiro a democracia cristã cresceu, né? Cresceu. Mas chega, mas em 65, né, por ocasião de um novo cenário político no país, o regime militar extingue os 13 partidos que existiam. A Democracia Cristã DC era um deles, o nome de PDC, Partido Democrata Cristão. O presidente nacional na época era então o Franco Montoro. Franco Montoro. Era o presidente nacional, foi 2 vezes presidente nacional da Democracia Cristã. Ele era o presidente lá em 65, quando aconteceu a destituição desses 12 partidos, criando Arena e MDB. Sim. Isso dura 20 anos, né? Até 1985, né? Quando um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a Democracia Cristã, com o mesmo nome, PDC. Né? E aí descobre que aqui em São Paulo estava o antigo militante. Eu já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Né? Aí sou convocado, né, para ser candidato a prefeito de São Paulo pela Democracia Cristã. Isso foi lá em 85. Né? E foi uma campanha extraordinária, porque nos permitiu apresentar de novo a Democracia Cristã. Claro. Né? E aí depois, aí na eleição de 86, né, a Democracia Cristã, presente em todo o Brasil, né, elegeu um número muito grande de deputados estaduais e elegeu 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, Sotero Cunha pelo Rio de Janeiro, 3 deputados por Goiás, um total de 5. Né? Sim. E quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes. Eram 550 constituintes. Sim. Né? Fiquei entre todos os constituintes como um dos 15 com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. E o grande líder da Constituinte foi Ulisses Guimarães. Sim. O senhor chegou nessa época de 88, e eu queria relembrar até os mais jovens, porque hoje os jovens estão bem envolvidos na política, essa questão da Constituinte, porque o senhor viveu esses momentos. O senhor estava lá naquele momento marcante em que o doutor Ulisses levanta a Constituição e promulga ali em 88 a Constituição. Momentos marcantes. Claro, a gente vai ilustrar a nossa conversa. Eu vou contar uma passagem para você ver quem era o Ulisses Guimarães. Né? Sim. E os valores dele. Né? Eu tinha uns 30 dias de Constituinte e discordei de uma decisão do presidente Ulisses. Logo dele, né? Aí entrei com uma questão de ordem. Ele negou a questão de ordem. Eu tinha estudado o regimento e pedi que ele submetesse a decisão dele ao plenário. Puxa vida. E ele democraticamente submeteu e venceu. Claro. Eu acho que eu só tive o meu voto. Estava terminando a sessão quando um assessor especial, o doutor Ulisses, o doutor Oswaldo, veio falar comigo. Faltavam 5 minutos para terminar a sessão. Essa sessão onde eu desafiei. Claro. Aí ele chega e esse assessor era uma pessoa de maneiras contidas, sim, sério. Então ele chegou aí e me disse: senhor deputado, ô senhor presidente, gostaria de falar com o senhor pessoalmente depois da sessão. Aí eu pensei comigo, será que eu não fui atrevido? Estou aqui há 30 dias, forço o presidente a submeter a decisão dele ao plenário, mas obediente eu fui seguindo. Claro. Doutor Oswaldo. Aí chegamos na sala da presidência, uma sala retangular, que tem uma mesa retangular, onde depois, como líder da Democracia Cristã, eu participei de inúmeras... Frequentou muito a sala, né? Então, quando eu entro na sala e vejo o Ulisses sentado na outra ponta. Aí ele se levanta e vem ao meu encontro. Na metade do caminho ele fala: quero saudar o vencedor do dia. Puxa! E quando ele me aperta a mão, ele me diz: deputado, essa casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Está vendo? Exatamente. Imagina a influência que isso teve na minha vida. Claro, não tenha dúvida. E vindo de quem veio, que eu acho que esses são os valores que
que a gente deve levar na vida da gente. Né? Isso demonstra quem era o Ulisses Guimarães. Exatamente. Então ele vê um deputado recém-chegado, né? Fazendo... E ele aprecia o fato de eu ter o enfrentado. Claro. Porque eu acreditava no que eu estava falando. Exatamente. Aliás, o senhor estava lá para isso, defendendo seus eleitores. Vamos relembrar esses 36 anos aí da abertura da Assembleia Constituinte em 1987. Esse episódio conta aí com a participação de Roberto Freire, que participou lá com o senhor, ex-constituinte, o deputado Miro Teixeira, do Rede do Rio de Janeiro, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Todos eles atuantes da Constituição. Sim, assim tanto quanto o senhor. Nós vamos relembrar esses momentos com o nosso VT e depois o doutor Emael vai continuar falando sobre as histórias do doutor Ulisses e tudo o que aconteceu nesses bastidores da Constituinte. O nosso diretor Braga coloca no ar do Política em Foco o nosso primeiro VT. Roda! Instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Moreira Alves, abriu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 1987, começou a batalha pela elaboração de uma nova Constituição que marcasse a volta do país à democracia. Foram 21 anos de ditadura militar. Políticos que construíram a história recente do Brasil, como Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Itamar Franco e Michel Temer, estavam lá. Todos juntos, reescrevendo a legislação mais importante do país. Não era um colegiado que poderia adiar determinadas soluções. Tinha que encontrar solução, porque tinha que escrever o texto constitucional. Não tinha que adiar, não. Foram 20 meses de trabalho. 559 parlamentares propuseram 49 mil emendas. Redigiram 79 textos. Quase 1.000 jornalistas credenciados. Cidadãos e organizações da sociedade civil participaram do processo, encaminhando sugestões para a nova Constituição. Não foi um trabalho pacífico. Não foi uma coisa de estarmos ali na hora marcada, sairmos na hora marcada, não. Havia muito conflito interno. Eu mesmo fui para o Porto num, como é que chama, comboio, né? Num comboio de automóveis para buscar alguns parlamentares que havia ameaça de ser sequestrado no caminho. Em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição foi finalmente promulgada. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Muito bem, deputado, que conquista, 49 mil propostas ali para ser votada, mas houve um momento meio conturbado, que vocês pararam por 30 dias, né? Conta essa história. Houve um momento que a Constituinte parou, porque existiam detalhes na Constituinte que teriam que ser modificados. Perfeito. Mas não tinha nenhuma proposta para isso. Puxa vida! Nenhuma proposta para isso. Tá? Então, aí se abriu a possibilidade de uma alteração no regimento. Aí, faltava acho que 1 minuto para terminar o prazo, eu apresentei 2 propostas, não datilografadas, à mão, escritas à mão. Uma delas estabelecia a possibilidade da fusão de emendas. Você podia pegar várias emendas e tirar dessas emendas palavras, letras, né? E construir uma outra proposta, que poderia, então, resolver o problema que estava pendente. E a outra emenda que permitiu a coautoria de emendas. Quer dizer, a minha e a sua poderiam se transformar numa só. Numa só. Sim. Com isso, então, se conseguiu estabelecer o fim da luta, né? Para cada um que tinha uma proposta, queria que a sua proposta fosse aprovada. Mas como as propostas eram iguais, então o melhor caminho era você fazer uma coautoria. Então os autores dessas propostas iguais, então se tornavam autores. O senhor teve uma das suas propostas com uma coautoria também, não teve?
Tive. Foi junto com o deputado Gastone Rigg. Eu tinha apresentado a proposta para reduzir a jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas. Sim. O Gastone Rigg tinha a mesma proposta. Com a minha proposta da coautoria, esse assunto acabou. Então nós dois nos transformamos em autores. E foi para frente. E foi para frente. Era uma das maiores conquistas dos trabalhadores. Não tenha dúvida. A redução da jornada semanal do trabalho de 48 para 44 horas. O senhor está falando sobre essa questão dos direitos trabalhistas e o senhor, na época, exerceu um papel extremamente importante e a gente, claro, resgatou também uma reportagem onde o senhor fala sobre essa questão dos direitos conquistados. Foram muitas conquistas para os trabalhadores que foram aí adquiridas na Constituição Federal de 88, graças a esse trabalho que o senhor Uma fez. delas foi essa, a proposta que admitiu a coautoria de emendas, que permitiu que eu e o deputado Gastone Rigg aprovássemos a nossa proposta. Reduzir a jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas. É uma das maiores conquistas dos trabalhadores de todos os tempos. Não? E teve também a unificação do salário mínimo em todo o país, a licença maternidade de 120 dias, foram conquistas extremamente importantes para o trabalhador, porque as mulheres, quando elas engravidavam, elas eram demitidas pelo custo e pelo tempo que elas ficariam fora. Eu não fui o autor dos 120 dias, mas fui o constituinte que defendeu os 120 dias. Mas me preocupou depois o efeito perverso que isso pudesse ter. Então, apresentei e aprovei a possibilidade de você ter incentivos fiscais para aumentar esse tempo do aviso prévio. E uma senadora, baseado nessa possibilidade, aumentou para 180 dias o aviso prévio. Não é obrigatório a empresa conceder, mas a empresa pode conceder, em troca ela tem incentivos fiscais. Perfeito. Agora, nós vamos ver a reportagem que o senhor deu para a TV Brasil na época, falando sobre todos esses direitos, e aí a gente volta e só relembra um pouquinho sobre esse assunto. Na tela do Política em Foco, o Braga coloca agora essa reportagem que vem lá da TV Brasil. Roda. Muitas conquistas recentes dos trabalhadores foram adquiridas na Constituição, como o salário mínimo unificado no país inteiro, a licença maternidade de 120 dias, os 5 dias de licença paternidade, a estabilidade no emprego para servidores públicos, o direito irrestrito de greve, o adicional de 1/3 de férias, a indenização compensatória por demissão sem justa causa e o aviso prévio de 30 dias. Quem recebia por semana, 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Só os chamados mensalistas é que tinham 30 dias de aviso prévio. Hoje se paga 1/3 das férias. Quer dizer, as férias passaram a ser mais caras. Sabe de quem foi a emenda? Do Gastone Rigg, que era líder do Centrão. A indenização compensatória ficou apenas um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. Outra batalha foi a redução da jornada semanal para 44 horas. Antes da Constituição, um trabalhador podia passar 48 horas por semana no emprego. Nós queríamos redução de jornada para 40 horas semanais. Né? Então, ali naquele embate nós perdemos, mas conseguimos avançar e acabou passando 44. O interessante é que muitos eleitores meus me criticavam pelo fato de eu não ter atendido os anseios dos trabalhadores. Né? Numa fábrica que eu ia visitar, tinha uma funcionária lá que não me perdoava. Viu? Toda vez que eu ia na fábrica, ela fazia um comício contra mim. Essa redução que houve na jornada de trabalho, de 48 para 44 horas, o mercado aceitou, mas considerou ainda exagerada. Tá vendo? Quer dizer que tinha uma funcionária que fazia um comitê contra o senhor porque não concordava. É difícil agradar todo mundo, né? Com certeza. Uma outra proposta que aprovei foi muito interessante, é o direito trabalhador ao lazer. Sim. E está na Constituição. Quando eu defendi essa proposta, eu fui à tribuna e com palavras muito simples, eu defendia o direito trabalhador ao lazer.
disse na tribuna, para nós, na democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Né? Pois é. E aprovamos, então, o dever, né? Está na Constituinte, no direito do trabalhador ao lazer. O direito de viver a vida. Viver a vida, porque hoje as empresas, inclusive, fazem um trabalho de recuperação do trabalhador para que ele esteja bem no ambiente de trabalho. Com certeza. Senão ele não produz, né? Com certeza. Senão ele acaba não produzindo, ele se torna um escravo remunerado, coisa que não é o ideal para a gente. Dentro de todas essas atribuições que o senhor fez para os direitos dos trabalhadores, atualmente a gente tem um assunto que está bem em pauta, e essa vem lá do Senado, e eu queria que o senhor nos ajudasse com toda a sua experiência para comentar sobre isso, porque isso se tornou algo debatido, que é a permissão para contribuição sindical, que foi uma pauta aí da Comissão dos Assuntos Sociais do Senado. A comissão está autorizando uma prévia aí dos empregados para a cobrança da contribuição sindical por meio da PL 2099, agora de 23. Já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e o projeto agora regulamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Nós vamos acompanhar a reportagem e na volta eu queria que o senhor desse a sua importante opinião sobre esse assunto que está criando uma certa discussão em todos os ambientes. Na tela do Política em Foco. Roda. Representantes de sindicatos de empregados e de empregadores divergiram de como deve ser feita a manifestação de oposição à cobrança da contribuição sindical pelos trabalhadores não sindicalizados. Somos totalmente contra a individualidade nisso. O que nós propomos é que a oposição ela é coletiva. Se a aprovação da pauta e a convenção é coletiva, a oposição também tem que estar no meio disso. É necessário reconhecer a realidade. Hoje, na maioria dos sindicatos, poucos são os associados que efetivamente participam de assembleia. Você tem assembleias raquíticas em representação de milhares e poucos participam. Quer dizer, estabelecer até que os não associados deveriam participar delas para apresentar direito de oposição, eu acho que é se distanciar bastante da realidade fática. O representante da Central Única dos Trabalhadores fez ressalvas ao texto do projeto. Com certeza espero que todo senador tenha bom senso, tenha uma disposição para estar discutindo, para fazer uma mesa de debate mais amplo, que possa estar revendo esse projeto, que no nosso entender da CUT, das centrais sindicais, é muito ruim, é uma afronta à liberdade sindical, é uma afronta às entidades sindicais e é um ataque sistemático ao movimento sindical. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a contribuição sindical de não sindicalizados, mas com a garantia do direito à oposição. Os senadores defenderam o diálogo entre os setores para corrigir ambientes de insegurança jurídica. Nós estamos agora no momento de regulamentar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal sobre pena de perpetuar uma situação de fragilidade e de insegurança que vai alcançar o conjunto dos trabalhadores e empreendedores desse país. Eu quero que haja uma construção com muito diálogo na busca do entendimento. E é possível, entendo eu que é possível, baseado na própria decisão do Supremo. Bom, esse assunto virou aí pauta de discussão. O Supremo autorizou o desconto da contribuição para quem não é sindicalizado, mas a pessoa pode falar que não quer. Aí cria-se uma insegurança jurídica, que é o que eles estão falando, e também tem a questão dos sindicatos que estão aí preocupados, porque no governo passado havia caído isso e volta agora. A sua opinião, que é extremamente importante e esclarecedora. O senhor é a favor, o senhor é contra? Como que o senhor vê esse fato da contribuição? A queda da contribuição sindical foi uma tragédia quando aconteceu. Né? E eu sou totalmente favorável à cobrança da contribuição sindical de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Porque o sindicato presta um serviço imenso para os trabalhadores. Né? Na área da saúde, em vários setores. Inclusive pela luta dos aumentos, dos índices de aumento de salário. Né? Então,
que beneficia a todos. Claro, claro. Não beneficia apenas os sindicalizados. Não, porque quando sai a taxa de aumento do salário daquela categoria, é para todos. É para todos. É para todos. Então eu sou totalmente favorável que também os não sindicalizados contribuam, porque eles são atingidos pelas conquistas do sindicato. É que não se resume só àquela questão de aumento salarial ou de organização de greve. Tem muita coisa que o sindicato prepara. Inclusive planos de saúde. E outras ações, né? O clube, quando o senhor falou do lazer para o trabalhador, claro. A maioria dos sindicatos possuem hotéis, possuem clubes, para que o trabalhador possa usufruir de um preço que caiba no bolso dele, inclusive. Né? Com certeza. A gente viaja para qualquer interior de São Paulo, o próprio litoral, existem lá as pousadas dos sindicatos, que é extremamente importante. Os sindicatos de trabalhadores são fundamentais para o bem-estar do trabalhador. Isso não tem dúvida nenhuma. Falta uma conscientização por parte dos trabalhadores sobre essa relação sindicato e funcionário? Eu acredito que sim, mas também os sindicatos têm que encontrar uma linguagem mais atraente para esses que não são sindicalizados. A relação do empresário com o sindicato continua sendo de atrito ou ela melhorou? Não, eu acho que hoje o relacionamento entre patrão e empregado evoluiu muito. Sim. Evoluiu para um diálogo, para que as coisas sejam conversadas. Né? Para o trabalhador e o empresário, esta união é melhor, porque não tem um litígio. Ao contrário, são ideias que se aproximam para encontrar uma solução. Para encontrar uma solução. Então o senhor é favorável e, claro, o amigo de casa, de alguma forma, que está aqui acompanhando a nossa entrevista, tira as suas conclusões diante do que está sendo dito. Mas é importante e que fique claro que esta opinião vem de alguém que realmente conhece do assunto e que lutou pelos direitos dos trabalhadores lá em 88 e graças a essa luta e a esse trabalho, muitos trabalhadores que nem haviam nascido na época já estão se beneficiando. O caso, por exemplo, da despedida, da indenização na despedida sem justa causa. Né? Até na vírgula a redação é nossa. Relação de emprego, protegido contra despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, a indenização compensatória. Ou seja, é a democracia cristã que colocou na Constituição a exigência da indenização compensatória. E colocamos também sem prejuízo de outros direitos. Sim. Ou seja, além da indenização compensatória, pode surgir outras vantagens para os trabalhadores. Claro, então nós tivemos a preocupação de colocar sem prejuízo de outros direitos. Então a indenização compensatória é um dos direitos, mas não impede, não afasta a possibilidade de novos direitos para os trabalhadores. No Brasil é muito comum, doutor Imael, o senhor gostaria da sua opinião, muitos empresários não gostam de registrar seus funcionários e trabalham de uma forma ilegal, o que é extremamente prejudicial para o trabalhador, principalmente o trabalhador jovem, porque ao longo do tempo ele não faz a contribuição e não consegue se aposentar. E precisa trabalhar, né? Torna muito mais tardia a aposentadoria. Isso. Como é que o senhor vê essa mentalidade do empresário? Bom, isso é um crime, brasileiro? Classifica como crime isso? Com certeza. Porque ele simplesmente, a gente sabe, vários trabalhadores não são registrados nas entidades, porque eles precisam trabalhar e aparecer aquela oportunidade e ele vai. Só que ao longo do tempo isso causa um prejuízo enorme, né? Imenso. Mas eu acredito que hoje nós temos, por parte da área empresarial, já uma visão muito mais, concreta. A ideia é o seguinte: se eu estou bem, o trabalhador tem que estar bem também. Claro. Não adianta eles estarem bem e nós não, ou nós estarmos e eles não. Então, a ideia hoje é a junção dos ideais empresariais e dos trabalhadores. Porque o empresário gera um emprego. E o trabalhador torna possível a existência do trabalho dele. Do trabalho dele, exatamente. Então, tem que ter uma Mas vamos dividir junção. também, né, doutor Imael, o que nós temos de empresários no Brasil e aqueles que se dizem empresário. Esses que se dizem empresário e não registram seus funcionários, não adianta, porque ele acaba indo na justiça e volta toda aquela questão, o camarada é obrigado a registrar, pagar todos os direitos e ainda paga multa, fora o aborrecimento.
Então, Agora veja que interessante, nós éramos só 5 constituintes, né? E na Constituinte você tinha o bloco da esquerda e o bloco da direita. E a democracia cristã conseguiu juntar as forças. Sim, exato. Esse trabalho de união, de unificação que foi importante. Foi fundamental. Você tem saudades daquela época da Constituinte? Algum fato marcante? Algum fato marcante? Você comentou que quando o doutor Ulisses levantou o livro, a Constituição, oferecendo, o senhor repetiu o gesto, mas com uma dedicação especial, né? A minha mulher estava lá nas galerias em cima, né? Aí eu pergunto, quando o Ulisses levantou, eu também levantei, mas em direção a ela. Puxa, porque ela sofreu nesse período, né? Ela dedicou o quê? 24 horas por dia. E às vezes, e dias e dias e dias sem voltar para casa. Nossa, ela mereceu a homenagem. Ela mereceu a homenagem. Mas foi um trabalho árduo, um trabalho que ficou marcante na história política do Brasil. Para nós é uma honra ter o senhor com a gente, podendo contar isso. O doutor Ulisses já não está entre nós, deixou aí um legado político muito grande, e eu imagino quão importante isso deve ter sido para a sua carreira política. Ter vivido com ele, ter trabalhado com ele. Nós éramos colegas da Constituinte, né? E com as mesmas ideias, né? Então ele foi uma pessoa muito forte, né? Buscando conciliação também, o que fiz o tempo todo, né? Hoje, como é que o senhor vê a política durante um período que o senhor citou aqui, na época do militarismo, a gente só tinha 2 partidos, né? A Arena e o MDB. O MDB e a Arena, o resto não podia ter mais no país. Depois voltou. O senhor viveu antes dessa questão, essa questão da ditadura e o pós. Como é que o senhor vê hoje o político brasileiro? Ele evoluiu? Ele diversificou? Como é que o senhor vê o quadro da política? Eu acho que a Constituinte foi um cenário, né? E hoje os parlamentares têm uma influência do que foi a Constituinte. A Constituinte não terminou ali, ela fica agindo através do tempo. Então, esse fato leva os políticos de hoje a terem uma visão mais alargada. Claro. E estudarem a Constituição. Estudar a Constituição. Isso que é importante. Porque valeu a pena ter vivido para ser constituinte. O que eu fico hoje contente na relação da política é que antigamente as pessoas sabiam o time de futebol do coração e a seleção brasileira. Hoje ninguém mais sabe quem é jogador, mas sabe quem é o deputado, sabe quem é o senador, sabe quem é o ministro do Supremo. Isso mostra uma evolução muito grande na questão política que o brasileiro hoje vive. Ele discute política no boteco, ele discute política com a família. A gente sabe que muita família brigou por causa de política, né? Os grupos do WhatsApp, enfim, houve uma evolução. Nós falamos até agora de trabalhadores. Né? Vamos ir para outra área. Área tributária. Tributária. Extremamente importante também para o país. Então, tudo que defende o contribuinte na Constituinte são propostas minhas. Puxa vida. A minha formação acadêmica na área do direito teve destaque na área tributária. Na Constituinte eu fui vice-presidente da Comissão de Tributos. Então tive um espaço. E começa então pelo inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Isso na época foi uma coisa que... E está lá na Constituição, inciso 4º, artigo 150. Nenhum tributo pode ter efeito de confisco. Ou seja, nenhum tributo pode ser tão forte que destrua uma empresa. Claro. Que tire a vida financeira da empresa. Então isso é um mandamento revolucionário. Porque nunca isso tinha sido escrito na Constituição. Exatamente, porque às vezes as empresas não recolhiam os impostos e não registravam os funcionários justamente por essa carga tributária excessiva que comprometia a vida saudável. Que caracterizava um confisco. Há pouco nós tivemos a reforma tributária no nosso país. Como é que o senhor viu essa... Foi longo, né? Mas o ano inteiro. O que foi aprovado, que está sendo implantado, né, vai ser um avanço no país. Né? Seguindo nessa área da defesa do contribuinte, por exemplo,
Colocamos na Constituição que o ICMS pode ser seletivo conforme a essencialidade do produto. Sim. É por isso que aqui em São Paulo, o Geraldo Alckmin reduziu o imposto dos remédios. Né? E foi uma norma revolucionária. Claro. Porque é um consumo necessário, não é um luxo. Ninguém compra remédio porque gosta de ver a prateleira cheia. Agora, vamos numa outra área. Tá. O imposto territorial rural. Também. São milhões de pequenos produtores rurais no Brasil que trabalham a terra, né? Sozinhos ou com a família. Com a família. Colocamos na Constituição duas coisas. Primeiro, quando o pequeno produtor rural trabalha a terra sozinho com a família, ele não paga o imposto territorial rural. Claro. São milhões no Brasil que não pagam o imposto territorial rural graças à democracia militar. E colocamos também na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas por efeito de reforma agrária. Para impedir que um poderoso chegasse num pequeno e dissesse: me obedece ou te tomo a terra. Pois é. Não existe essa possibilidade. Por isso que é interessante o amigo de casa conhecer cada vez mais sobre o partido. O Democracia Cristã, ele tem uma apostila que eu já tive o prazer de ler da primeira vez que nós conversamos, deixei até como material de trabalho para a produção do programa. É extremamente importante conhecer o trabalho do partido, a sua vocação e tudo que ele já fez e tem feito e tem trabalhado para o país, para o povo brasileiro. Então, muitas vezes a gente não conhece o partido, não conhece o seu objetivo e não tem ideia, né? As coisas não ficam presas a um jingle famoso que fez o Emael a pessoa mais conhecida no cenário político, mas sim as suas propostas. Deixa eu falar como é que nasceu esse jingle. Esse jingle é o mais famoso. O Braga vai colocar depois de fundo aí, porque esse jingle virou meme para todo lado. Como é que surgiu isso aí, hein? Foi em 85, na campanha para prefeito. Sim. Nós estávamos numa sala, 6 pessoas, para discutir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o final com uma certeza. Você pode ser candidato por JM, José Maria e tal, mas nunca, jamais, o nome de Emael. Nome difícil, tem um Y no meio. Ninguém vai saber falar. Vai virar Manuel, vai virar Emael. Emael nunca. Aí então, um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular. Ele ergue o braço e diz o seguinte: mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Nunca mais. Aí ele prosseguiu, né? Vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar um jeito. E aí, sem nenhuma expectativa de sucesso, tão somente para não magoar o companheiro, tá bom, Castro, você tem os 2 dias. Tem 2 dias para fazer. No final do segundo dia, lá pelas 5 horas da tarde, depois ele contou como foi, pediu para o auxiliar dele lá na alfaiataria pegar o telefone. E ele pega o violão e me canta o jingle. Puxa, por telefone. Por telefone. Quando ele terminou de cantar, eu falei: Castro, a partir de hoje, eu devo a você a minha história política. Exatamente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um cafezinho lá no camarim e o amigo de casa também vai tomar o seu e já já a gente volta com a segunda e reta final aqui do Política em Foco, mas o Braga vai passar essa ida para o intervalo com o jingle do Emael e depois a gente volta, tá certo? O som na caixa, Emael, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Emael, um democrata cristão, pra presidente é 27, o nome é Emael, pela família e pela nação. Ei, Brasil. Na verdade, eu trabalhei no ano de 2002 no Centro de Reabilitação para pessoas com algum tipo de deficiência física e no decorrer do trabalho, conhecendo pessoas e elas falando do seu sonho em comum, eu vi que existia um nicho que só faltava uma oportunidade. Foi então que eu resolvi fazer uma pesquisa, vi que tinha esse mercado e no ano de 2007 eu abri uma agência de modelos para profissionais com algum tipo de deficiência.
todo começo é difícil, quando você faz alguma coisa que eles chamam de inovadora. Como eu tenho um foco, que é justamente de colocar as pessoas com deficiência nesse mercado de trabalho, eu acho que não dá para, deixar a coisa parada. Você tem que lutar, tem que correr atrás. O maior desafio é que quando você está na contramão de tudo e você está, entre aspas, sozinha, que você não tem outras pessoas que, digamos, sejam seus concorrentes, é mais difícil de você quebrar o paradigma. Hoje, as pessoas vêm até a agência, mas no começo eu tinha que ir tanto atrás dos profissionais como atrás dos clientes. Eu enxergo hoje a minha vida antes e depois da Kika. As pessoas pararam de olhar aquilo com muita tristeza, sabe? Ai, coitada, olha o que aconteceu com ela. E passaram a olhar com os olhos mais de admiração, né? Poxa, que legal o trabalho que vocês estão fazendo, olha, você está fazendo isso. Foi transformador, acho que é essa a palavra. Comecei a agradecer mais pelas pequenas conquistas e ser mais grata por aquilo que realmente eu tenho. Atenção, influencers, produtores de TV, mentores, cantores, produtores audiovisuais. Se você está procurando um estúdio para a sua produção, eu quero lhe apresentar os estúdios da Demais TV. Tem opções para qualquer produção. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Vem para a Demais TV, você também. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte, reta final do Política em Foco de hoje, e hoje trazendo o Dr. José Maria Emael, um dos maiores políticos do Brasil, que já contou uma história fantástica aqui sobre a Constituinte e, claro, deu uma pitada aí da sua experiência para a gente, que foi de grande valor, viu, deputado? Eu queria aproveitar, mandar um abraço para aqueles que nos prestigiam, porque a gente deve fazer isso, né? O senhor com os seus eleitores e também com aqueles que nos acompanham, a gente também aqui no Política em Foco, a gente também tem isso, né? O Fernando, que é lá do Tatuapé, um querido, que nos acompanha há tanto tempo, outro dia encontrou comigo, falou sobre o programa. Muito obrigado, viu, Fernando? Um abraço para você aí do Tatuapé. O Gabriel Arrage, que é lá do Brás, o Moacir Félix, que é da Associação Comercial e Industrial de Barueri, a CIB, ele é o presidente, a vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis, a vereadora Eliane Lacerda, ela é do PTB, e a Major PM Tatiana Rocha, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tem trabalhado muito com esse clima quente, com essas chuvas, com essa coisa toda. A Defesa Civil está de parabéns pelo trabalho que tem feito nesses momentos tão difíceis para a nossa população, né? E eu quero dar agora um recado muito especial para você que está tentando fazer um evento corporativo. Daqui a pouquinho, deputado, a gente vai lá para o camarim, tem uma mesa que foi preparada, mas especial para o senhor, do tamanho da sua importância aqui para a gente, porque nós pedimos especialmente isso. Esse recado aí é sobre a Lua Nova Eventos. Você que está pretendendo aí
fazer um evento corporativo, você precisa conhecer o trabalho do pessoal da Lua Nova Eventos, uma equipe treinada, especializada para todo e qualquer tipo de evento corporativo, sempre com um cardápio variado, atendendo aí a todos os gostos e paladares. Iguarias de dar água na boca. Pensou em evento? Lembrou da Lua Nova. Visite as redes sociais ou ligue e faça um orçamento sem compromisso. Vale a pena, viu? 11, porque aqui em São Paulo, 96294-2262. Procure a Ana, ela está lá à disposição para te atender. Serviço de qualidade e de muito bom gosto, feito por grandes profissionais. Como eu disse, o nosso camarim toda semana é montado aí com essa maravilhosa equipe e, claro, com iguarias de dar água na boca. Por isso eu recomendo aí a todos, olha, eu fecho os olhos e sinto aquele paladar e recomendo. Lua Nova Eventos, eventos corporativos, 11-96294-2262. Procure a Ana e, claro, entre nas redes sociais também e siga. Vamos falar dos assuntos importantes e atuais agora do partido. Aconteceu no dia 25 um dos maiores eventos do partido. Foi o 25º Encontro Nacional dos Presidentes Estaduais do partido. Um evento marcante, o 25º, tem uma história. E o senhor ficou muito feliz com esse encontro. Fala um pouquinho para a gente o que é e como aconteceu. Esses encontros nasceram há 25 anos atrás, no Rio de Janeiro. No Rio? No Rio de Janeiro. Sim. Foi o primeiro dele. E aí, foi estabelecido que a cada ano ele se realizaria num lugar diferente. Sim. Agora, recentemente, foram realizados 2 vezes em São Paulo, em função da pandemia. Claro. Mas já a partir do ano que vem continua essa. Só faltam, acho que parece, agora 4 estados para sediar. Fechar o total dos 27. Né? E é um dos momentos mais fortes da democracia. Esse nós realizamos lá em Alphaville, né? Um cenário muito interessante, né? Um número muito grande. Né? Todos os nossos presidentes estaduais, quase todos, houve 4 que por várias razões não puderam comparecer. Mas compareceram também os nossos presidentes municipais em São Paulo. Então nós tivemos mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas? Foi aqui em Alphaville? Aí em Alphaville. Né? Puxa, e é muito importante esses encontros, né? São fundamentais, né? Fundamentais. Né? Me contaram aqui nos bastidores que isso foi aplaudido em pé. Não era para menos, né, deputado? Não era para menos. Enfim, homenagem justa, né? Mas são eventos fantásticos. E os resultados desse evento em geral? É a congregação, né? A união de todos eles, a troca de informações, de experiências. Nós temos pessoas há 20 anos, 25 anos, já afiliadas no partido, presidentes que se reelegeram, né? Novos presidentes chegando. Né? Sim. Então, esses eventos têm uma força fantástica. E um detalhe muito interessante desse evento foi o número de mulheres que participaram. Né? É importante, elas estão mais envolvidas na política agora, né? Muito interessante, né? Eu tenho sempre dito, eu disse isso neste evento, né? Que a mulher é a consciência dos partidos políticos. A mulher é um ser uno, a mulher não se divide, ela não aceita que a gente combine uma coisa e depois faça outra. É verdade, é só olhar em casa, né? Fala que vai na festa e depois desiste para ver como que funciona. Então, hoje, a participação da mulher na democracia cristã é muito forte. Eu me lembro agora, voltando um pouquinho à Constituinte, da imagem de mulheres simples que caminhavam na Constituinte de braços estendidos, segurando folhas de caderno. Anotando ali onde elas têm as ideias dela, um erro de ortografia, mas era ali. Né? Aquelas mulheres caminhando, né? E mostrando para as pessoas. Né? Claro. Fantástico. Não, a mulher tem um papel fundamental. Não é à toa que Deus escolheu a mulher para dar à luz, né? Justamente para criar um ser. Ela já vem com essa questão diferenciada como mãe, né? E é muito importante. Hoje o partido tem uma relação nacional muito grande. Aí, veja, nós somos o partido que, na nossa visão, tem o maior número de mulheres. Sim. Nós temos mais de 200 mil filiados.
45% são mulheres. Desses 200 mil associados? De 220 mil. Puxa vida! Então essa é uma participação muito forte. Quer dizer, nós temos dos nossos filiados 45% mulheres. É um número expressivo. Não, e está crescendo. Nesse evento agora que nós tivemos, no 25º encontro, a participação da mulher foi uma coisa fantástica. Que bom. A gente, claro, teve a cobertura das imagens de tudo isso que o Emael contou, e é muito importante a gente saber que nós temos um partido que também defende a família, que isso é muito importante. Eu acho que hoje o que falta no país... Nós somos autores do mais belo artigo da Constituição, que é o artigo 229. O artigo 229 diz o seguinte: os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores e os filhos maiores, o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Família, total. Concepção total de família, que é a estrutura do homem, que é a estrutura de todo homem. Como é que o senhor está vendo? Agora em 24 a gente tem eleições municipais, prefeitos e vereadores. Independente do partido que está crescendo cada vez mais, não para de crescer, é consolidado, tem uma história muito grande no nosso país, com uma participação na política muito efetiva. Qual é o cenário que o senhor vê para essa próxima eleição, que é uma mudança, né? A gente tem, cada eleição é uma mudança, né? O povo busca essa mudança. A exigência que se fez para ter um número maior de mulheres, por exemplo, no governo Lula, e o senhor diz que o partido hoje tem 45%. Nós temos uma proposta nesse sentido, que é o seguinte: de que 1/3 das vagas para os municípios, para os estados, também na área federal, sejam ocupadas por mulheres. Então, como é que isso funcionaria? Seria por ordem de votação. Mas uma coisa já é certa: 30% das vagas no Senado, na Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, tem que ser de mulheres. Correto. Então as mais votadas é que vão ganhar essas vagas. Não tenha dúvida. Mas, no mínimo, 30%. Tem que preencher essa cota. Tem que preencher essa cota. Tem que preencher essa hoje, cota. Hoje isso não existe. Não. 12, 13, 14. E elas ainda continuam sofrendo assédio, assédio moral. Muitas não são respeitadas quando vão à tribuna, a opinião própria não é colocada. A gente já viveu isso. Na reunião que teve, a questão de uns 3 meses atrás, sobre essa questão nós apresentamos essa ideia. E essa ideia está andando. Que bom. Está andando. Porque hoje você é obrigado a ter candidatas, mas você não assegura que a mulher vai ter o lugar. Sim, ela só vai lá e se candidata. Vai para o horário político como uma campanha, mas ninguém garante que ela vai conseguir. Exatamente. O que a democracia cristã quer é isso. No mínimo 30 vagas têm que ser ocupadas pelas mulheres. Para que o amigo de casa entenda, tem uma regra de que precisa ter uma quantidade de mulheres, mas concorrendo, não efetivamente com vaga garantida nos espaços. E isso que eles estão lutando. Essa é a proposta revolucionária da democracia revolucionária, muito mais no bom sentido. Né? Seria muito mais inteligente. Hoje a mulher não... É difícil nós, todos os partidos, conquistarem mulheres para ser candidatas. Porque ela não tem aquela visão, talvez eu consiga, mas talvez não. Na hora que 30% é de mulheres. Está garantido. Aí você vai ver, aí é a revolução. Aí a quantidade de mulheres que vão se candidatar para deputado, vereadora, deputados estaduais, deputados federais, Senado, vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão. Bom, a eleição é só o ano que vem, a gente vai falar disso só o ano que vem. Por enquanto, a gente vai encerrando aqui. O tempo passou rápido, a gente já está encerrando, vamos caminhando para o final. Eu queria suas considerações finais, doutor Emael, principalmente para os jovens, que muitos já desistiram da política e outros se interessam cada vez mais. Eu acho que falta um equilíbrio nessa balança, né? Não precisa ter tanto interesse, mas também não é impossível ter total desinteresse, né? A gente sente que a classe mais
não privilegiada meio que não gosta da política porque acha que, com aquele mesmo pensamento antigo de que não vai virar nada para eles. Não é bem assim. Claro que não. A gente luta por todos, né? Basta ver a minha obra como constituinte. Uhum. Exatamente. Entender que há espaço ainda para a política na vida do brasileiro. Eu sinto falta na escola da Organização Social Política Brasileira, o SPB, uma pasta que hoje, infelizmente, as escolas não colocam mais, uma matéria extremamente importante, que dava um pouquinho de consciência para o estudante sobre as suas obrigações, sobre os seus direitos e sobre os seus compromissos na política, porque nada na vida é possível sem política. Com certeza. Até em casa. Não tiver política na boa vizinhança. A política é fundamental. Não é? Claro. Qual é o seu política está ligada à democracia. Para esse jovem que se interessa cada vez mais com a política? Juventude, participe, venha para a política, se candidate, então acredite. A verdade é que a democracia cristã brasileira precisa dos jovens, precisa do seu caráter, da sua vontade, da sua ousadia. Né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. José Maria Emael, doutor Emael, uma das figuras mais adoradas da política brasileira. E os jovens, a gente estava comentando aqui aquela rave que eles mudaram a música e fizeram um vídeo, todo mundo dançando o jingle do Emael. Ficou bonito, ficou legal. Eu acho que é isso que vale, né? E claro, na próxima eleição presidencial teremos o Emael mais uma vez ali para manter a tradição. Isso eu não sei. Vai estar sim. É impossível a gente ter uma campanha presidencial sem a sua presença. Estaremos por aqui. Doutor, foi uma honra mais uma vez tê-lo aqui conosco. Desejo sucesso e fico muito feliz na minha carreira profissional em poder mais uma vez entrevistá-lo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar na democracia cristã, das nossas conquistas, das nossas ideias. E este programa Política em Foco, né? É fantástico, né? Muito obrigado. Ele só é bom porque os convidados são muito bons. É por causa disso, porque os convidados levam. Doutor, obrigado, sucesso, e as portas estão abertas. Em breve nós vamos falar novamente sobre política aqui no Política em Foco. Obrigado, viu? Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana que vem estaremos de volta com outros assuntos, outros entrevistados, para que você entenda cada vez mais da política, que é o nosso foco. Muito obrigado. Siga aí com a nossa programação normal e até a semana que vem. Tchau, pessoal.